Nosso entrevistado chegou. Graças a Deus. Depois de muito tempo, rapaz, eu pensei que os caras tinham pegado ele no caminho. O pessoal do sistema, os globalistas, pegaram ele do Estado, levaram ele. Cadê o nosso outro amigo? Deixa eu dar bom dia para ele, já está aqui. Renato Amoedo. Renato Bitcoin. Renato, bom dia, satisfação aí. Minha honra. Recebê-lo aqui na Brado pela primeira vez. Tudo bem contigo? Tudo tranquilo. É a primeira aparição em vídeo, mas já teve aparição em áudio antes. A gente bateu papo, não é isso? Que quem matava mais sodomita era sodomita, quem matava mais islâmico era islâmico, não é isso? Quem matava mais comunista era comunista. A gente não teve esse papo uma vez? É. Não teve em vídeo, teve em áudio, né? E aí, Renato, tudo tranquilo, cara? Tudo tranquilo. Cidade travada, né? Trânsito terrível. É complicado. Estamos recebendo aqui no estúdio também o Herege. Danilo Herege está aqui no estúdio da Brado Rádio, gente boa também. Senta aí, Danilo, participar, acompanhar a entrevista aí no estúdio. Renato Amoedo, eu vi o seu podcast, cara. Faz um GCzinho, Rebeca, para colocar para quem nos acompanha no vídeo. Nós estamos ao vivo também no Rumble, você que nos ouve na Brado Rádio. Estamos ao vivo no vídeo, você que deseja conhecer o Renato Amoedo no vídeo, acesse agora rumble.com/brado. Eu estava assistindo o podcast A Deriva. Eu falei pro Léo Dias, ele mandou o link para mim e falei, rapaz, sensacional esse podcast. Sensacional, foi... Você falou muito bem, deu uma aula sobre o que está acontecendo, o que pode acontecer, do seu jeito, bastante agressivo, e é o jeito certo, é a verdade. Mas você não falou muito sobre você, cara. Eu queria perguntar agora sobre a sua vida. Como é que você começou a estudar, se aprofundar em todos esses assuntos? Isso nasceu quando? Com o professor Olavo de Carvalho? Ou você já era um cara estudioso? Diga aí, Renato. Eu sempre acompanhei, desde os anos 2000. Primeiros textos que eu li do professor Olavo foi no início da faculdade, em 2000, 2001. Schopenhauer, Como Vencer um Debate Sem Ter Razão, na edição brasileira de 2001. Já tinha o prefácio do professor Olavo, né? Ele sempre soube que ele existia. Eu tirei título para votar em Enéas e trabalhei na campanha de Enéas. Eu larguei o emprego para trabalhar ativamente na campanha do não. Na minha família, a aparição de Fátima e a mensagem de Fátima de que o mal da Rússia e que era o comunismo ia se espalhar pelo mundo era uma verdade incontestável, né? Eu fui a Fátima, inclusive, menor de idade. Para mim, nunca houve dúvida qual era o lado certo e qual era o lado errado, né? A maioria das pessoas... inclusive, o livro do Lenin, né, diz que o socialismo é uma doença infantil, né? Que a maioria das pessoas, elas são socialistas na adolescência. Isso não aconteceu comigo nem na infância. Eu já sabia desde o início qual era o lado certo e qual era o lado errado, né? Isso aí desde sempre. Quando é que eu comecei a estudar? Eu fiz carreira acadêmica normal. Fiz vestibular, estudei na faculdade, na universidade, e no tempo que eu estava na universidade era absolutamente claro a degeneração moral, né? Eu peguei professor Calmon, Washington, pessoas que eram da Silent Generation, pessoas que já eram adultas antes da Segunda Guerra Mundial. Você via a diferença entre eles e os baby boomers, os caras que hoje em dia têm 60, 70 anos, era absurdo, abissal. E entre esses boomers e os geração X, millennials, nem se fala, né? E isso é comprovado, não é só uma impressão. Se eu chegar e disser aqui, olha, os melhores alunos, professores que eu tive na vida caíram fora desse país, vai dizer, não, isso é só uma impressão não representativa, idiosincrasia, né? Uma observação idiosincrática, uma anedotal. Não, isso é comprovado estatisticamente. O Brasil é um exportador de gente desde que a gente nasceu, né? Desde a década de 80. O exportador de gente de qualidade. E as pessoas que importam, escória, não é isso? O que faz um país, uma família, uma empresa se desenvolver ou virar um inferno são as motivações. Se valer a pena ser vagabundo, a maioria vai ser vagabundo. Seja porque atrai vagabundo, seja porque quem não for vagabundo vai ser eliminado, não é isso? Não é uma questão individual, são institucionais, não é isso? A regra da natureza é a mesma do mercado, é a liberdade mediada pela eficiência. E aí eu comecei a fazer faculdade, estudar, fiz mestrado, fiz doutorado, fui scholar na Europa, com ensino Nobel, retive bolsa para conhecer, passear em Chicago. E eu observei isso pelo mundo, eu achava que o Brasil era uma merda, que esses professores daqui eram uns merda, que, né, se eu fosse na Europa, nos Estados Unidos, nas grandes universidades, que custa centenas de milhares de dólares por ano para estudar, eu ia encontrar pessoas melhores, você encontra pessoas melhores que, pelo menos, não tá com sandália havaiana e fumando maconha com cheiro de droga. Coisa intelectual. Mas os caras são mais inteligentes, mas o cara mais inteligente, com conclusões igualmente ponerológicas, o cara depende de uma malignidade maior. A tríade do mal, como os psicólogos definem, né?
É isso, por exemplo, aquele papo que eu tive com o Petri lá na Deriva, eu não tenho como falar de desnazificação, eu não tenho como falar de ponerologia, de conceitos que a maioria do pessoal aqui entende. O Petri não entende que nós vivemos em um estado de exceção. Eu pergunto a ele, a exceção, a regra é a lei ou a regra é a ilegalidade? Ele acha que a regra é a lei, ele diz que não sabe responder. Eu percebi isso. É isso. O pessoal que ouve aqui a Brado Rádio, eles têm noção de que nós vivemos em um estado de exceção. Cada lei assinada por Dilma foi ilegal, porque existia uma lei chamada Acordo Ortográfico, não é isso? E não existe presidenta no Acordo Ortográfico, não é isso? Todas as leis assinadas por Dilma são ilegais, não é isso? Sim, claro. É isso. Hoje em dia, cada manifestação, o cara abre a boca, ele já está cometendo ilegalidade, não é isso? Absurdo. São 11 horas e 26 minutos, estamos aqui com Renato Amoedo, aqui no estúdio, no programa Brado Jornal, hoje especial, estamos 11h30 no ar ainda. E Renato, queria te perguntar uma coisa. Aliás, tem gente mandando beijo, viu? A Cari Alves, a nossa apresentadora, ela foi sua aluna na Faculdade de Direito. E a Sarinha também, a Sara Couto. Bom dia, Timothy. Por favor, mande um grande abraço para meu querido professor Renato. Estou ligadinho assistindo pelo Rumble. Estamos ao vivo somente no Rumble, não no YouTube. Aplausos aí para as nossas queridas aí da Brado. Renato Amoedo, a Cari e a Sara são fãs, foram alunas do Renato. Faz muito tempo, Faz muito tempo, você deve ter... Você lembra delas, não? Lembro, claro, absolutamente. Isso. Eu lembro todos os meus alunos da FPB. Malucas, né? Minha experiência... Não reprovou, não, né? Não sei dizer, aí já não lembro. Mas a minha experiência na FBB foi extraordinária lá com a doutora Lorena, com a Átila. Inclusive, eu fui professor do pai do Átila Brandão. Ele foi na época, ele foi o aluno de Direito com mais idade na história do Brasil, não é isso? Ele, com quase 100 anos, ele fazia. Né? Isso, o avô da doutora Lorena, exatamente. Disso, não. Rapaz, ele é uma figura. Rapaz, o cara ainda estudava, é impressionante. O cara com quase 100 anos ainda tinha. Não deve ser mais vivo hoje, porra. Senão ele ter 110 anos. Mas, rapaz, eu tive várias experiências inesquecíveis na FBB, viu? O que foi, Rebeca? Ele morreu já. Sim, morreu, mas não sabia. 100 anos naquela época já deve ter morrido. Morrido, né? 15 anos. 15, 18 anos atrás, 15 né? anos, eu acho que é difícil ele ter 115 anos. Mas, ô Renato, são dois assuntos importantes aqui. Legal saber, eu pensei que você já tinha sido esquerdista, né? Porque, por exemplo, o Olavo já foi do Partido Comunista, já tentou regimentar jovens e tal, já explicou isso 300 vezes. Mas é bom saber que você nunca foi um cara de esquerda. Mas eu queria que você explicasse, o Léo Dias está na bancada também, quiser fazer aqui pergunta, levantar as ideias. Mas são duas coisas importantes. Uma coisa que eu vi, estava até conversando com meu pai. Mandei o link do podcast para ele, agora vou mandar o da Brado. Juros negativos. É um negócio de maluco. É o conceito de juros negativos. O conceito de juros negativos, para as pessoas entenderem, que é assustador, é meio desesperador para o cara que acha que está guardando dinheiro, está trabalhando, está suando nos últimos anos, achando que vai conquistar, que conquistou alguma coisa aqui no Brasil com os ativos que nós temos aqui nacionais. E depois, complementando, o Bitcoin, que segundo você lá no podcast, a deriva é a salvação para... Aliás, é uma possibilidade, você não falou salvação, desculpa, é uma possibilidade de liberdade, é a ferramenta da liberdade nos dias de hoje. Por favor. Ele não é a única arma que a pessoa pode adotar. Tem várias armas, que inclusive existem há milhares de anos, que as pessoas podem adotar para fugir do legacy, para fugir do sistema convencional, onde não existe possibilidade de enriquecimento para os honestos e apenas os vagabundos, os amigos do rei, os cantilionários ficam ricos. Nós vivemos, não apenas no Brasil, no mundo inteiro, um sistema altamente fascista. O que significa fascismo? Significa que as grandes empresas, as grandes corporações, os grandes bilionários, eles só existem através de uma relação simbiótica com o Estado. Nada fora do Estado, é isso que significa o fascismo. Quantos bilionários hoje no Brasil não dependem de juros subsidiados do BNDES, de amizade com o juiz, com amizade com o ministro do Supremo, o ministro do STF, STJ? Quantas pessoas têm negócios na Bahia? Não precisa nem ser bilionário. Quem tem um negócio acima de 100 milhões de EBITDA aí e não precisa de favor de juiz e favor de desembargador, isso não existe. Nós vivemos um sistema que as pessoas só conseguem concentrar a renda se eles tiverem amizades com o governo, né? Amizades íntimas e favores dos governos. Sejam concessões, sejam subsídios, seja facilidade de obtenção de decisões judiciais, e todo mundo sabe disso. A questão é que, como a gente já conversou várias vezes, no passado... ainda trickle down, né? Ainda chegava na classe média alguma possibilidade de ganho. Quando existia overnight, quando existia juro positivo, quando a remuneração do endividamento público ela ultrapassava a emissão da moeda, as pessoas ainda conseguiam enriquecer acumulando dinheiro. Hoje em dia, você coloca o dinheiro no banco em qualquer investimento. A expectativa média de retorno é negativa, então não existe investimento. Se alguém na XP, numa empresa dessa, BTG, disser que tem algum investimento para você, ele está mentindo.
Ele só acha que fala a verdade se ele considerar como inflação o índice oficial, que é mentiroso, é manipulado abertamente. Inclusive nos Estados Unidos, que tem um nível de moralidade até um pouco maior do que aqui, os índices oficiais de inflação nos últimos 30 anos mudaram pelo menos 20 vezes. Qual era a sexta, né? Do CPA, do CPA, CPI. Então, não, como é que chama? Isso é só um índice. A inflação real não é índice de preço. A inflação real é o aumento da base monetária, que você pode ver no site do Banco Central, do Banco Mundial, até no TradingView lá, e ele demonstra que nos últimos anos é acima de 20% para o dólar e para o real. Se você não tem um retorno acima de 20% em dólar por ano, descontado o risco, descontado todos os custos, o tempo que você gastou, os impostos e tudo mais, você está perdendo riqueza. E a remuneração pelo monopólio de emissão da moeda chama senhoreagem. Na época do quinto, né, que tinha o quinto dos infernos, né, o quinto que Tiradentes fez guerra, morreu gente para não pagar. Era uma vez e você cunhava o dinheiro, 20% do ouro que tinha saído do subsolo, você podia circular como moeda para sempre. Hoje em dia é 20% ao ano. Você se empobrece 20% ao ano se você aceitar que real é seu padrão contábil, é seu padrão de valor. Se você quiser realmente ganhar nominalmente, é melhor você ir para a Argentina. Na Argentina, lá você consegue facilmente 60% ao ano, pré-fixado em banco, né? Você quer 60% em peso argentino? Quantas moedas colapsaram nos últimos 2 anos? Como é que está a moeda do Sri Lanka? É pesada a moeda do Sri Lanka, não é isso? Como é que está a moeda do Líbano? No Líbano, a terra dos ancestrais do filho de Léo, não é isso? Os caras também estão... Teve um dia que desvalorizou 90%, não é isso? Como é que está a moeda agora no Irã? O real, parece até o real, não é isso? Como é que está a moeda na Venezuela? Como é que está a moeda na Argentina? Aí vai começar cada vez mais países a acontecer isso. O governo só tem 3 maneiras de arrecadar dinheiro. Ele pode arrecadar dinheiro com tributos, que inclusive se ele diminuísse tributos, ele arrecadava mais. Isso é demonstrado na curva de Laffer. A maioria dos tributos que existem no Brasil não tem como objetivo arrecadar, tem como objetivo manter você pobre. O político quer você pobre, seu filho pobre e dependente e burro, ou ele quer o seu filho rico, independente e inteligente? Se seu filho for rico, ele é independente, ele vai cagar pro político. Ele vai morar em qualquer país do mundo que ele quiser, não é isso? O político quer que seu filho more no país que ele puder, não é isso? Que dependa dele, né?